Bom dia, pessoal. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque infelizmente a transmissão online não foi possível das nossas aulas hoje, né? Então, mas de toda forma, sejam bem-vindas a essa nova plataforma de aulas, né? E que eu deixei alguns arquivos aí disponíveis para vocês e a gente vai seguir conforme o script das nossas aulas, como a gente já vinha pensando, né? A gente vai debater hoje o tema da nossa primeira aula virtual é sobre a psicanálise e a medicina psicossomática, as contribuições e os afinamentos entre essas duas áreas do conhecimento. É muito importante que eu diga a vocês que na próxima semana nossas aulas serão sim sincrônicas, ou seja, ao mesmo tempo em que eu vou dar as aulas, vocês vão poder participar e tirar dúvidas, e que o fato de hoje a gente não poder começar dessa forma foi por algumas questões técnicas que me atrapalharam durante esse início. Mas a tecnologia também está aí para ser utilizada a nosso favor e é por essa razão que eu estou gravando esse vídeo para que de todo modo não se perca o processo, né? Então, sejam bem-vindos, né? Como eu disse anteriormente, e prestem atenção ao fato de que eu vou fazer alguns apontamentos e não vou dar realmente a aula porque não é virtual, não é interacional, então eu percebo que a gente perde um pouco nesse sentido, mas eu peço um pouquinho de paciência para vocês para que eu possa também me adaptar a esses novos recursos, né? É novo para vocês, é novo para mim, é novo para um tempo em que a gente está aí, né, com algumas questões relacionadas a subjetividade humana, as novas formas de interação social. Então, isso também tem um efeito, né, nesse corpo, né, nessa interação com a subjetividade. Então, essas questões que se colocam para nós é bem pertinente com o tema da nossa disciplina, que é sobre a psicossomática, que é a interação mente-corpo, é toda essa ideologia sobre o acontecimento humano, e que por essa razão eu digo a vocês que nunca se foi tão necessário fazer essa discussão da psicossomática e o diálogo entre a psicanálise e a medicina. Então, a psicanálise, ela é uma ciência que estuda a subjetividade, né, e que preza aí o seu olhar muito mais voltado para as questões do inconsciente. Então, de fato, a psicanálise ainda continua sendo um método de investigação e também uma atividade terapêutica, né? Então, a psicanálise ela é uma teoria que se investiga os produtos dos efeitos do inconsciente, um método de investigação, porque você pode fazer a psicanálise, você pode estar fazendo a psicanálise enquanto uma atividade terapêutica, mas também como uma atividade de investigação científica para estudar as questões da atualidade, por exemplo, né? Enquanto que a medicina psicossomática é todo esse entendimento pelas relações de mente e corpo, né? Com ênfase na explicação psicológica dos acontecimentos corporais, da sintomatologia somática. Então, a ideia é que seja prestada uma assistência integral e que essa linguagem que é transcrita para os sintomas corporais, essa linguagem psicológica, seja então compreendida não só por psicólogos, mas também pelo corpo médico, né? Então, não é a psicossomática, ela não é um produto que pertence apenas, por exemplo, à psicologia, como alguns podem pensar, né? Que então a psicossomática ela tem muito seu lugar dentro do campo de discussão psicológico. Também, claro, mas muito mais voltado para o olhar médico. Então, dentro da medicina, a psicossomática ganha bastante relevância e é certo, como eu já disse a vocês em outros momentos, dizer que começa também com esse corpo médico composto por psicanalistas, né? Então, o autor desse texto que eu passei para vocês, que é Sterckmann, ele é um médico e psicanalista, assim como também o próprio Danilo Perestrello, que é conhecido como um precursor do movimento psicossomático no Brasil, né? Então, os dois se consideram psicanalistas e na atuação junto aos pacientes psicossomáticos,
fazem, não a psicanálise exatamente, né, mas fazem da escuta psicanalítica uma atuação diferente para a compreensão dos pacientes psicossomáticos. Então, uma coisa que ele deixa muito claro para nós é que mais se deve ao psicanalista do que propriamente à psicanálise. Como nós vimos em outras aulas, que a psicanálise ela nunca abordou diretamente a questão do fenômeno psicossomático, a psicanálise enquanto Freud, é importante acentuar isso para vocês, né? E Freud fez toda aquela diferença da sintomatologia somática relacionada às psiconeuroses de defesa, né? E as neuroses atuais, que nós vimos nas últimas aulas. E então seria o grande legado de Freud, entender que havia uma linguagem própria relacionada à histeria, onde esse corpo ele traduzia aí um corpo imaginário, uma sintomatologia imaginária, e que não é porque é imaginário que não é real, porque esse acontecimento de fato se torna real para o sujeito, uma vez que Freud acentua que não há distinção entre realidade e fantasia no inconsciente. Então, da mesma forma que eu sinto as minhas questões no plano do inconsciente, aquilo se traduz numa realidade física para mim, né? Então, esse seria o grande legado da psicanálise em relação à escuta da subjetividade a partir do inconsciente e de compreender que esses sintomas relacionados ao corpo também eram advindos das questões psíquicas, por isso que a gente fala de Freud como sendo um determinista relacionado à causalidade psíquica, né? E aí é nesse ponto que Sterckmann coloca para nós o fato de que se deve mais aos psicanalistas do que necessariamente à psicanálise, porque ele considera que não tem como atribuir uma causalidade única, até porque a psicanálise também não faz isso. A psicanálise ela estuda o nexo causal, né? Ela produz conhecimento, né? Ela faz uma gnose da situação, produzindo conhecimento a respeito do sujeito, a respeito das relações humanas, né? Então, mais do que dar respostas em relação às questões, por exemplo, contemporâneas, ela pensa sobre. Então, em psicanálise, 1 mais 1 não é igual a 2 nesse sentido, né? Que há uma produção de conhecimento e de perspectivas diferentes sobre aquele fenômeno. E é isso que a psicanálise, então, traz de contribuição para o fenômeno da psicossomática. Então, mais ao psicanalista pelo seu modo de fazer a psicanálise acontecer, né? Então, há de se resgatar a pessoa do psicanalista, o grande arquiteto do movimento psicossomático do século XX. E essa pessoa que é o psicanalista, que fez uma escuta diferenciada daquelas histéricas, por exemplo, que produziam sofrimento corporais, e aí se conseguiu produzir o conhecimento relacionado à questão da histeria, à questão do trauma, e a compreensão, né, dos dois tempos do trauma, entre que um momento haveria de ter causado, né, algum tipo de registro psíquico e no segundo tempo o efeito adiado desse trauma é que produz então o evento traumático a posteriori, no segundo tempo. Então, nesse sentido, a psicanálise contribui imensamente no seu modo de fazer o conhecimento sobre a subjetividade transcorrer. E aí isso casa bem com o movimento da medicina psicossomática enquanto uma prática de uma medicina integral e humanista, baseado aí num discurso médico assistencial neo-hipocrático, ou seja, resgatando o espírito de Hipócrates, né? Então, valeria a pergunta relacionada à psicanálise e o psicanalista, né? O que é um psicanalista? Então, mais do que a gente saber o que é um psicanalista, a gente sabe muito mais o que ele não é, né? Então, o psicanalista, ele não é
um sociólogo, ele não é um médico, ele não é um psicólogo, né? E a psicanálise, então, ela está muito mais na busca da verdade do próprio sujeito, em busca de produzir uma verdade de si mesmo, uma verdade do próprio sujeito, né? Então, a psicanálise, ao tentar fazer com que o ser humano se conecte com o sujeito do inconsciente, né? Ou seja, a sua própria verdade, transparece, né? Como Freud equiparou o fazer do psicanalista como sendo alguém relacionado à arqueologia, né? No sentido de um arqueólogo da mente, de ir em busca de algo que já está aí. Então, o psicanalista será um profissional que vai estudar aí esses atos intermediários da vida humana, enquanto uma coexistência, enquanto uma produção de significado e uma recriação de si mesmo, como por exemplo hoje, né? Como a gente está aqui fazendo essa recriação de nós mesmos. Existe um ponto de intersecção que é crucial entre a psicanálise e a medicina psicossomática quando Freud expõe a sua estrutura do aparelho mental. Então, é um momento em que ele diz que o id se transforma em ego. Então, a criança é puro id ao nascer, e aí esse id, ele, para atender as demandas da civilização, ele precisa se conectar, então, a uma realidade exterior. E aí é nessa hora em que a carne se faz verbo, né? Nessa hora em que aquilo que ainda não se tem um corpo, a noção de que se tem um corpo, né? Porque essa criança, ela nasce apoiada nesse corpo materno, ela precisa desse corpo, ela precisa desse investimento para se sustentar nesse mundo, para se tornar, assim, então, um sujeito. Então, é nesse momento em que o id se torna ego, é que Sternberg aponta como sendo a grande questão psicossomática aí. Nada para ele é tão psicossomático quanto essa afirmação de Freud, né, que o id se torna ego. Né? Então, o ego, ele é derivado do id, e essa transformação, né, que tão psicanaliticamente falando, né, é tão da psicanálise, e quanto o conhecimento dessa transformação, o que acontece, né, para que então o id se torne ego, e o que se perde nesse processo, o que ainda se permanece escrito, que linguagem corporal é essa que muitas vezes fala para nós através de uma lesão, através de uma doença, e que não se tem compreensão sobre isso, né? Então, segundo Sternberg, ainda é muito pouco o conhecimento que temos para se estabelecer essa unidade psicossomática em que a mente e o corpo possam ser representados como partes de um todo, né? Como o próprio conteúdo da existência humana. Então, não é simplesmente afirmar que o psíquico incide sobre o somático ou vice-versa, mas sim uma compreensão de uma totalidade. Então, o conhecimento que é produzido ainda é muito pouco para fazer, para compreender qual seria esse ponto de intersecção. Então, Freud estabelece que essa atividade corporal, ela é originada do id, e que em contato com esse mundo exterior vai diferenciar uma capa que seja mais superficial, uma capa que é relacionada ao que ele vai chamar então de ego. Sugere que não só essa atividade físico-biológica está representada na mente, mas que ela própria se transforma em mente, né? Então, não há como distinguir. Então, é como se, de fato, Freud estivesse o tempo todo falando dessa unidade psicossomática. Quando o id se transforma em ego, o humano está sendo criado, né? O que está em questão é justamente a humanidade nesse momento, porque enquanto somos puro id, não há uma compreensão de que ali há uma existência de um sujeito, né? É um sujeito que compreende as suas produções subjetivas. Então, vários conceitos vão ser produzidos, né, para falar sobre esse espaço que transforma essas atividades puramente biológicas da natureza em atividades mentais. Né? Um deles, nesse processo de transformação, é do processo primário para o secundário.
Então, Freud fala que o id, ele se movimenta, né, as forças pulsionais do id, através do processo primário, ou seja, ele visa a descarga, visa a satisfação, não importa a quem, e o objetivo da pulsão, como a gente viu também, é sempre a satisfação. Então, por isso que ele fala de um processo primário. E isso vai ser transformado num processo secundário no adiamento dessa satisfação, né? E aí é onde algo que é experimentado como concreto, como real, que antes se passava na mente, se passa como algo real, que vai ser transformado em algo abstrato. Então, é algo concreto, é algo real, biológico, que se transforma em algo mental e então é passível de ser consciente, que é justamente aquilo que a gente falava sobre pulsão, né? Então, esse ponto do corpo que representa-se, recria-se na mente, produz significados e permite, então, um diálogo e, então, uma intervenção de um interlocutor. E aí é nesse processo dessa interlocução em que o psicanalista vai poder atuar na compreensão desses fenômenos, produzir a fala de um sujeito. Então, as concepções da psicossomática vai muito além de uma relação de causa e efeito, e a gente percebe que a psicanálise tem algumas vertentes teóricas que vão contribuir nessa discussão. Então, a primeira delas, na ideia de que existem energias psíquicas capazes de intervir nos fenômenos orgânicos corporais, e essas energias elas podem ser livres ou ligadas e podem antecipar, então, princípios do que a gente vai compreender lá do modelo da cibernética. Então, serve para entender a parte econômica da mente, né? Essa concepção de economia, de investimento, de libido, de catexia, né, e até a compreensão dos processos de defesa, como, por exemplo, da própria sublimação. Então, é uma outra vertente que se fala sobre a produção simbólica, né, ou seja, a organização simbólica da mente. Então, que vai ser uma importante contribuição para a psicossomática. Entender essa compreensão dessa formação simbólica. Estão incluídos aí os conceitos de representação, o estudo da memória, a questão do esquecimento, os lapsos. Freud, então, fez aí uma ideia de que havia uma compreensão de uma linguagem inconsciente, mas também uma forma secundária ligada à comunicação, né, à consciência. Então, como os elementos dessa fantasia inconsciente, elas se unem com as informações sensoriais, né, e um universo simbólico que o sujeito passa a conviver, né? É gerado um universo simbólico no qual ele passa a conviver. E como cada indivíduo tem o seu mundo, o que nós, seres humanos, faz com que nós nos convertemos em pessoas, né? Porque cada um tem um mundo próprio, um mundo bom, um mundo agressivo, não tanto como ele é o mundo, mas de fato como esse mundo ele é construído. Então, o que chamamos de realidade exterior é algo que reflete uma realidade interior, é uma troposfera ecológica de cada pessoa. Então, construída e assim convertida em um habitat natural capaz de atender às necessidades de cada organismo, né? Então, essa questão aí do ponto em que esse movimento do sujeito que produz história, né, acontece a partir também de um acidente biográfico, ou seja, do percurso de cada um, da história de cada um. Então, vai se produzir um conhecimento exterior baseado numa realidade interior, mas a partir do percurso biográfico, da história de vida de cada um. E a gente sabe que para a psicanálise essa concepção atemporal do inconsciente permite entender por que o mental, as questões psíquicas, elas ainda se tornam tão presentes, né, mesmo com acontecimentos tão ulteriores, acontecimentos tão passados. Então, a história ele é um movimento presente, um movimento contínuo. A memória fica, então, sendo a reserva do passado, né? Não, a memória não fica sendo só apenas a reserva do passado, mas também algo acessível, algo que faz parte de uma estrutura, né, mental produzida pelo inconsciente que se torna acessível no presente. Então, não mente e corpo estariam ligados nessa intersecção, que podendo produzir prazer, sofrimento, lesão ou doença. O luto, por exemplo, pode ser um luto patológico, as identificações simbólicas com o morto, no momento em que Freud escreve, por exemplo, a questão do luto e da melancolia, onde o luto se fala de uma perda, né, e o sofrimento por esse objeto
amado que é perdido, e na melancolia a identificação com esse objeto perdido. Você é o próprio objeto perdido nesse momento que se torna um luto patológico. A questão também relacionada à imunidade, que pode baixar, pode ser percebida aí, o sujeito ele pode ser percebido como estéril, como sendo, a gente está vendo aí pessoas saindo às ruas e achando que não vai acontecer nada com elas, né? Poucas pessoas, é verdade, né? No sentido de uma maioria que realmente tem se tornado mais temerosa ao contágio desse vírus, mas existem pessoas que produzem um conhecimento sobre si como uma esterilidade. Não, isso não pode acontecer comigo. Então, isso depende do espaço simbólico de cada um, né? Do que o sujeito é capaz de suportar ou não na produção de uma verdade sobre si. Então, a psicanálise expõe processos mentais, sistemas complexos, em que o conceito de causa e efeito se dilui na infinita causalidade. E são muitas causalidades, é multicausal, não? Então, o psicanalista que trabalha no hospital geral, por exemplo, ele ajuda o conhecimento médico a olhar para além da doença, né? Ampliando esse olhar médico para uma prática assistencial mais integral. Então, essa seria aí uma das principais contribuições do psicanalista, desse olhar do psicanalista, dentro de um conhecimento médico, de uma especialidade médica, como, por exemplo, uma prática hospitalar. Né? Então, recria-se, nesse momento, uma disciplina nova, que é a psicologia médica. Essa disciplina, a psicologia médica, ela começa, né, com o conhecimento dos médicos que praticavam a psicanálise. Por isso que Sterckmann fala, mais do que a psicanálise, os psicanalistas, porque eram médicos que se consideravam psicanalistas. E aí, Danilo Perestrelli é esse grande nome que vai trazer aí 3 pontos importantes para a gente pensar. A importância da biografia, ou seja, dos acontecimentos da história de vida do sujeito, para definir e estruturar a doença que ele apresenta. A importância ainda do significado emocional na compreensão de uma sintomatologia antropológica do sintoma, uma compreensão antropológica do sintoma, né? Então, essa antropologia sintomática que pode ser lida através dessa significação emocional. Que sentido ele dá para aquilo, né? Ou seja, produzir aí um conhecimento relacionado às questões da emoção relacionada à doença. E ainda a importância dessa relação médico-paciente. É um ponto muito importante que o Perestrello apresenta, né? Isso aí na década de 60, 70 até 80 ele produziu conhecimento, vocês imaginem, em 1968, em 1975, né? Perestrello já dentro do Hospital Geral, falando aí dessa importância da relação médico-paciente para garantir uma assistência integral, uma compreensão totalitária do ser humano. Então, resumindo esse primeiro aspecto relacionado, né, ao acidente, a questão biográfica, fala de uma patogenia, ou seja, a origem, né, desse sofrimento. O segundo relacionado a um diagnóstico, né, porque para produzir um diagnóstico eu preciso produzir também o conhecimento do próprio sujeito, o significado emocional que ele dá para essa antropologia sintomática, e o terceiro e último, a questão da terapêutica. Como é, então, que eu vou tratar esse sujeito? Então, essa relação médico-paciente é muito importante, e a psicanálise trouxe uma grande contribuição aí para pensar as questões da transferência, da contra-transferência, como muitas vezes a gente percebe que alguns médicos têm uma dificuldade imensa aí em tratar alguns determinados tipos de doentes, de pessoas com doenças, né, muito mais por uma questão contra-transferencial do que propriamente uma incapacidade de exercer a sua função terapêutica. Então, esse psicanalista, ele, para Sterckmann, ele vai ser alguém que vai produzir um conhecimento a partir não só da origem, da patogenia, né? Então, ele não atribui tanta importância à patogenia, mas muito mais à questão do tratamento, né? Do diagnóstico e da terapêutica, por conta desse modelo explicativo da psicanálise relacionada a uns aspectos multicausais. Portanto, existem ainda muitas áreas do conhecimento da prática médica que vão ter
especial interesse na psicanálise. A primeira delas, então, é a questão sobre a patologia, né? A psicanálise pode se valer da compreensão de que o conhecimento médico produz sobre a patogenia, é claro, a gente trabalha com isso também, então a gente considera, por exemplo, um diagnóstico médico, obviamente, para a partir daí produzir um conhecimento. Então, é muito importante que se entenda que o problema não está na patologia exatamente, está na mente do pesquisador, né? E muito mais nessa terapêutica, né? Na forma como eu vou tratar desse paciente. E isso se refere, então, a essa relação médico-paciente, que Balint é quem vai trazer para nós uma grande contribuição que a gente vai ver mais adiante. E, por fim, a formação psicológica daquele que estuda também os aspectos somáticos, como, por exemplo, os médicos, fisioterapeutas, os enfermeiros, todos esses profissionais de saúde que precisam ter como compreensão as implicações psicológicas nos fenômenos corporais. E a quarta e última contribuição do conhecimento produzido, né, pelo saber médico para a psicanálise é em relação à prevenção, e isso aí aponta para nós como uma questão de futuro, como, por exemplo, o isolamento social que vivemos hoje, né? Então, isso tem muito mais a ver com uma prevenção, né, com um método de tratamento voltado para a prevenção. Então, fica aí a contribuição da psicanálise, entendendo que uma crítica que se faz a Freud porque em muitos momentos ele sustentou a ideia de um dualismo na psicanálise, em que a mente influencia o corpo, e na verdade a gente precisa recuperar essa pessoa do psicanalista, que nessa compreensão de uma relação analítica, né, uma resposta que a psicossomática pode dar para a psicanálise, né, de uma prática que muito mais voltada para a compreensão, não de um self, de uma identidade, né, mas assim, de um sujeito na sua totalidade. Então, não é apenas compreendê-la a partir das suas comunicações verbais ou mesmo extras verbais. Não pode-se recortar o sujeito do seu contexto biológico, social, no qual ele está inserido. Então, saber ouvir também é uma das principais práticas que a psicanálise trouxe para o estímulo da medicina, de uma medicina integral, baseada na prática, né, da psicossomática. E aí essa unidade desse diálogo constante, então, entre a vida e a morte, proposto pela psicanálise, quando Freud fala do segundo dualismo pulsional, que é a pulsão de vida e pulsão de morte. Bom, basicamente essas são as contribuições de Sterckmann para pensar a associação entre a psicanálise e a medicina psicossomática, e eu espero que na próxima semana a gente possa então continuar as nossas aulas com os principais autores psicanalíticos em psicossomática, tá? Eu vou postar para vocês esse material brevemente, vocês vão ter acesso a ele, e nessa próxima aula, que eu espero que seja então interacional, que a gente possa fazer uma atividade avaliativa também, tá? Então, vamos lá, pessoal. Por hoje eu encerro e estou à disposição de vocês no chat, tá? Porque eu não tenho como fazer transmissão online.